Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas em mais um vídeo aqui do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, sou conhecido como Abelardo, que é um apelido aqui do canal, um bordão. É uma forma que eu me refiro a vocês, como Abelardos e Abelardas. Ao invés de falar corredores e corredoras, eu falo Abelardos e Abelardas, correto? Neste vídeo aqui, nesta pequena aula, eu quero falar sobre a importância do volume de treinamento. Então eu peço que você deixe o seu joinha no vídeo desde já, comente aqui embaixo a hashtag volume e na sequência eu já venho firme e forte com o conteúdo. Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve também clicando no botãozinho em vermelho. Agora curta a vinheta que é fantástica e dura 5 segundos e na sequência eu já mando bala. Já vou aqui direto ao assunto, não quero que este vídeo fique muito longo, então de cara, volume é tudo que você faz na semana. Treino leve, treino intenso, né? Treino de tiro, fartlek, treino ritmado, rodagem curta, rodagem leve. Se você faz um aquecimento antes do tiro, se você corre 200 metros como uma pausa entre os tiros, tudo que você faz correndo na semana, todos os pontos, você soma para ter o seu volume. Como eu sempre falo, o que você fez na semana é o seu volume semanal e o que você faz no mês é o seu volume mensal de treinamento, certo? Volume nada mais é do que o que você corre. Se eu corro 80 km na semana, eu tenho um volume semanal de 80 km. Isso é volume, correto? Agora, por que fazer volume é importante? Porque muitos corredores falam tanto do volume de treinamento. Primeiro ponto aqui, pessoal, fazendo volume de treino, você melhora uma coisa que é a base aeróbica. Ou seja, você constrói um alicerce no seu organismo. Seu coração fica mais forte, a sua captação e utilização de oxigênio enquanto você está correndo, durante a atividade física, ela fica melhor. Você aumenta a sua hemoglobina, seu hematócrito, você melhora o seu VO2 máximo, você transporta melhor o oxigênio, tendo um coração mais forte. O volume é a base de tudo, além do que, sem volume é impossível treinar intensidade. Coloque na sua cabeça, se eu não faço volume de treino, a câmera até deu uma desfocada, e o volume, em sua grande parte, ele é em baixa e moderada intensidade. Se eu não faço esse volume de baixa intensidade e moderada intensidade, eu não suporto um treino intenso. Ah, mas claro que eu suporto um treino intenso. Lógico que eu suporto. Você está falando que não, mas eu suporto com volume baixo. Veja bem, você suporta com volume baixo uma determinada intensidade. Chega num ponto que você não aguenta mais. Por quê? Porque o seu corpo não tem lastro, não tem base aeróbica. E aí, de repente, você suporta uma intensidade elevada, porém tem que dar uma pausa muito grande entre os tiros ou uma pausa muito grande de um treino intenso para o outro. Não estou falando que você vai fazer treino intenso todo dia, mas o volume ajuda em tudo. A melhorar a intensidade, a qualidade dos treinos fortes, a conseguir fazer uma pausa melhor, porque tiro intenso com pausa longa não serve para nada. E também melhora o seu condicionamento muscular. Eu ia falar cardiovascular, que eu já acabei de falar. Seu condicionamento muscular também melhora, porque a sua musculatura passa mais tempo correndo, né? Você passa mais tempo correndo, sua musculatura gera uma adaptação melhor ao impacto da corrida. Corrida é um esporte de alto impacto e sem volume você sempre sente muita dor. Sem volume alto, você sempre sofre no treino longo. Com volume alto, você sente menos dor porque a sua musculatura, o seu condicionamento muscular, aliado ao cardiorrespiratório, ambos evoluem. Então, a sua recuperação fica mais rápida. Isso aqui é só o básico de volume.
Só para vocês entenderem por que é importante fazer volume. Isso para toda e qualquer prova, dos 5 km até a maratona. Certo? Dito aqui essa primeira parte, vamos para uma segunda parte aqui. Sem edição nem nada, aqui é no papo reto. Tá, você falou de volume. Certo, você falou aí do volume geral. Agora sim, eu corro prova de 5 km. Por que eu tenho que fazer volume? Foi isso que eu acabei de falar. Você não suporta uma intensidade alta, você não consegue fazer um volume bom de treino intenso sem um volume alto de treinos moderados e leves. Então, um corredor de 5 km que não faz volume não evolui. Ah, mas eu corro para 17 os 5 com volume baixo. Imagine você fazendo um volume mais alto. De repente você é um cara ou uma mulher que tem condições de baixar 1 minuto nos 5 km. Só que você não baixa porque você roda pouco. E aí a qualidade do seu treino intenso nunca evolui. Certo? Então, prova de 5 e 10 é por isso. É por isso que vocês precisam de volume. Correto? E claro, dentro desse volume, tem que ter uma distribuição do volume. O corredor de prova curta precisa de treino longo também. Obviamente, você que corre prova de 5 não vai rodar 20, 25 km. Porém, você tem que rodar 15, 16 km para agregar uma resistência geral maior. Agora sim, vamos lá. Corredor de 21 e 42 nem se fala. Não tem como fazer bem uma prova longa com volume baixo. Eu vou dar um exemplo aqui simples, pessoal, o mais simples possível, usando a maratona como exemplo. Que eu quero ser bem sucinto nessa aula aqui com bastante exemplo. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam: Dario, Abelardo, qual o volume ideal para correr bem a maratona? Pessoas que querem baixar o tempo, tá, pessoal? E também eu colocaria aqui nesse bolo pessoas que querem completar com segurança a maratona. Eu vou fazer uma conta básica aqui com vocês, chutando o mínimo do mínimo de treinamento para maratona. Vamos lá. Eu estou aqui no período específico de maratona. O que eu faço? No mínimo, eu vou ter que ter um treino no fim de semana, um treino longo. Vamos colocar 30 km nesse treino longo. Tá, já é 30 km de volume semanal. Tem maratonista amador que não quer rodar 30 na semana, pelo amor de Deus. Então, um treino da semana já dá 30 km. Vamos supor aqui que eu coloque uma rodagem média no meio da semana, 15. Já são 45 km. Uma sessão de tiros, onde a intensidade é controlada, não se assustem com o volume que eu vou falar, mas uma sessão onde eu faço 12 km de tiro, mais 2 km aquecendo e 2 km depois do tiro. 12, 14, 16. Então eu tenho 45 km no total, com os 2 primeiros treinos que eu falei, mais 16 km. 45 mais 10 eu vou para 55. Mais 5 eu vou para 50, mais 1 que é para dar 16, 51 quilômetros. Com 3 treinos na semana eu já cheguei em 51 quilômetros. E é o que eu falo, tem maratonista amador rodando 25, 28 quilômetros. Misericórdia, né, pessoal? Misericórdia, 40. Não dá, é um volume muito baixo. Tá, eu coloquei aqui 3 treinos como exemplo. Se eu fizer mais 2 rodagens... Vou colocar rodagem curta aqui, levando em conta o objetivo maratona. Mais 2 rodagens de 10 km. De 51, eu vou para 61 com mais um treino de 10 e 71 com mais outro treino de 10. Então, eu fiz 5 treinos na semana, um de 30 km, uma sessão que deu 16 km, somando 12 km de tiro, mas não é um tiro tão intenso, um tiro de maratona, com 2 km para aquecer, 2 para soltar, mais um semi-longo de 15 km no meio da semana, leve, mais 2 rodagens de 10 km. 71 km. Vamos arredondar para 70. Aí muita gente fala, poxa, não dá para rodar isso na semana, é impossível. Cara, é possível. É possível. Ah, mas eu trabalho muito. É possível. Eu tenho alunos na minha assessoria que tem uma rotina muito puxada, né? Tem empresa e tudo mais, e eles conseguem. Ah, mas é porque o cara é o dono da empresa? Não. Tem cara que ele tem um cargo alto na empresa, ele não é o dono da empresa.
Mas o que ele faz? Ele se dedica. Ele se dedica. É possível você fazer 5 treinos por semana para maratona e ter um volume legal. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque sem volume você não vai correr bem uma prova longa. Pode esquecer. Ah, mas eu corri 3 horas e 20 com volume de 45 quilômetros. É o que eu falo. Se você já correu legal dentro do que você acha legal, treinando, fazendo um treino meia boca, imagine fazendo um treino bom. Porque maratona e meia maratona são provas longas, provas que têm horas de duração. Então, para construir um condicionamento onde eu suporto horas correndo, eu preciso do quê? Eu preciso de horas de treinamento na semana, certo? Dito isso, pessoal, dentro dessa parte aqui do vídeo, que eu construo uma história dentro dos meus vídeos, e quem está entendendo, comente aqui, hashtag volume. Comentem que eu quero ver também se vocês estão chegando até essa parte. Dito isto, continuando essa história aqui, nós chegamos num ponto que é muito importante. Como eu aumento o meu volume de treinamento? Como que eu aumento isso, Abelardo? Eu aumento 15 km por semana, eu aumento 10%, eu aumento 20%. Como que eu faço? Eu faço volume alto o ano inteiro ou eu faço um período de volume baixo? Olha só, pessoal, vou dar uma resposta aqui que vai englobar várias, tá? Não tem como eu cravar o que você tem que fazer sem estar treinando você especificamente. Porém, para vocês terem uma ideia, é assim, ó. Como eu trabalho com os meus alunos da minha assessoria à distância. A forma que eu faço. Primeiro ponto, você tem que entender o seu corpo, certo? Você tem um volume que nós chamamos de volume base. Então, você tem um volume onde você está acostumado. Vamos supor aqui 35 quilômetros. Você tem ou não uma semana boa, uma semana corrida, uma semana estressante, você sabe que você consegue correr 35 quilômetros na semana. Então, isso é o mínimo do mínimo, tá? Uma semana ruim vai dar 35 quilômetros. Como você sobe isso? Tem que ser de acordo com a prova-alvo, obviamente. Tem prova que você não vai subir muito o volume, né? E eu já falei sobre volume em alguns vídeos. Mas, normalmente, eu subo o volume dos meus alunos baseado no retorno deles. Então, lá dentro do que eu passei para eles lá. Se o cara fala para mim que a semana ficou muito pesada, que ele não está suportando, que ele está sofrendo demais, musculatura extremamente cansada, opa, preciso dar uma olhada nesse volume. Vou aumentar para um cara que já está sofrendo com aquele determinado volume? Não. Eu mantenho aquele volume. Raramente eu baixo o volume, porque você também tem um processo de adaptação ao volume. Se eu faço 35 na semana e subo para 45, 50 que seja, na semana seguinte, o meu corpo vai sofrer um pouco. Então é normal eu ficar mais cansado e com a musculatura mais pesada. Isso não significa que aquele volume não é para mim. Por isso que eu falo, você não precisa subir o volume toda semana. Às vezes eu deixo o mesmo volume, eu faço um aumento e eu deixo esse mesmo volume por 3 semanas para determinado aluno. Por quê? Porque eu já fiz um aumento significativo. Claro que não é nada brusco, é ali entre 10 a 20% em média. Em média, tá? Depende de cada aluno, mas em média é isso, não passa muito disso. E eu deixo um tempo para ele adaptar a sua parte muscular e a sua cabeça também. Além da rotina, porque esse cara vai precisar gastar, ter mais tempo, né? Para treinar, conciliando com trabalho, com família, com filho, com um monte de coisa. Na cabeça dele, um treino que de repente durava 1h10, vai durar 1h30, 1h25. Então ele tem que acostumar isso mentalmente também. O conselho que eu dou é esse. Você sobe o volume entre 10 a 20% em média. Subiu, vê como seu corpo responde. Se o corpo responde legal, você deixa umas 2 semanas esse volume e consegue aumentar um pouquinho de novo na outra semana. Que seria 2 semanas para frente, né? Aí vem também o X da questão. Eu subo para sempre o volume? Para sempre eu vou ficar subindo o volume? Não. Isso que eu estou falando é para pessoas que estão com volume baixo. Você não vai subir o volume a ponto de rodar 180 km na semana, porque isso não casa para um atleta amador.
Mas de repente você é um maratonista que está rodando 40 quilômetros. E aí eu dei o exemplo que não é nada absurdo de outro mundo rodar 70. Então você sobe até um determinado número que é de acordo com a sua prova-alvo. Certo? E aí também, pessoal, semanas regenerativas são necessárias. Eu tenho que ter semana onde eu baixo o volume. Lembra que eu falei que o mínimo seria, dentro de um exemplo, 35 quilômetros? E aí esse cara vai subindo, subindo, subindo. Depois de umas 3 ou 4 semanas com volume mais alto, de acordo com como você está se sentindo, eu aconselho que você faça uma semana regenerativa, onde você volta para os 35 quilômetros. Você volta naquele volume mínimo. Por quê? Porque aí você descansa a sua cabeça, a sua musculatura e não tem por que ficar sempre aumentando o volume e sempre fazendo volume alto. E aí um outro ponto que pode gerar dúvida. Eu faço isso o ano todo? Não, não. Se você é um cara que já está em um volume legal, de repente no período específico de treino para uma maratona ou no período competitivo ali para correr prova de 5 e 10, se o volume já está legal, já está bem encaixadinho e você sabe que é um volume bom, você sabe que está tirando você da zona de conforto, você mantém aquele volume. Não precisa aumentar. Você aumenta quando sabe que está muito baixo. E o que eu aconselho? Eu aconselho que você aumente um pouco de um ano para o outro também. Se em um ano seu volume base é 35 km por semana, você treinou o ano todo com aquele volume base para que você tenha evolução, Abelardo. No ano seguinte, aumenta esse volume mínimo. Então, em uma semana que você treina pouco, uma semana regenerativa, ao invés de correr 35 km por semana, no ano seguinte você corre 50. Você corre de 35 para 50. São 15 km por semana. Ah, mas dá um aumento de 50%. O número que eu falei, 10, 20%, pessoal, é uma estimativa. Porque se o cara roda 30 km por semana, 10% de 30 km... são 3 quilômetros. Aí também não dá. Aumentar de uma semana para outra 3 quilômetros, isso não faz nada. Entendeu? Então aquilo ali é uma média. Se o cara roda 70, ele aumentando 10 a 20%, ele aumenta entre 14, 10, 14 quilômetros. Aí sim funciona uma conta. Nada impede que você aumente 30%. De repente vai rodar 20 km a mais só. Entendeu? E aí, último ponto para ficar bem completo, 2 períodos. Faço ou não faço 2 períodos, meu caro Abelardo? Faço ou não, professor? Funciona 2 períodos para o amador? O que eu acho, não. A não ser que você tenha uma rotina muito tranquila. Para treinar 2 períodos, você precisa descansar no meio do dia, dormir no meio do dia, ter um dia tranquilo. Se você trabalha em uma empresa onde o serviço é puxado, onde você fica em pé o dia todo, onde você tem muito estresse mental, eu não aconselho 2 períodos. Faça um volume legal, com qualidade, um período só. Porque do contrário, você mais cansa muito, mais cansa do que tem rendimento. Não vale a pena. Eu diria que 90% dos atletas amadores não tem condições de fazer 2 períodos. E a grande maioria, por mais que tenha tempo, não deve fazer. Por quê? Porque você, de repente, tem 1 ano só de treinamento, ou 2. E aí eu não aconselho 2 períodos para uma pessoa que tem de 1 a 2 anos de treino no total. Não aconselho. Tenha calma, não é do dia para a noite. Correto? Então assim, pessoal, entendam que volume é importante. Entendam, coloquem na cabeça de vocês, de uma vez por todas, que você melhora na corrida correndo. Você melhora na corrida correndo mais. Você precisa correr mais se você quer evoluir na corrida. Não existe outro caminho. Você pode ter tênis, suplemento, ficar magro, um monte de coisa. Porém, você nunca vai fugir do trabalho duro, do trabalho específico. Quer evoluir na corrida, você precisa correr. Se eu quero correr melhor, o que eu tenho que fazer? Correr mais. Certo? Isso é o mínimo do mínimo. Correto? Galera,
Lembrando vocês aqui, antes de encerrar o vídeo, primeiro eu quero que vocês coloquem nos comentários o volume atual de vocês. Você que está vendo o vídeo, qual o seu volume semanal? Poxa, Dario, eu corro 40 km por semana, eu corro 70, eu corro 80. Coloque aqui nos comentários o seu volume atual. E o segundo ponto, você que não tem treinador e quer treinar comigo à distância, um trabalho completo, onde você tem toda a parte de treinamento comigo, você tem a minha assessoria, o meu feedback, eu vou montar o seu treinamento. Além disso, você tem a parte de nutrição com o Carlos, que é o nutricionista da minha assessoria, um profissional exemplar que faz um grande trabalho, até porque treinar pesado sem comer bem não adianta nada. E você nem consegue treinar pesado sem comer bem. Fora isso, nós temos uma mentoria em grupo, todo mês com os alunos, ao vivo, muito bacana. Dura mais de 1 hora essa mentoria, é bem legal. Temos os nossos grupos no WhatsApp também, para interação, para dicas, para trocar ideia. É uma assessoria completa, só não evolui quem não quer. Se você tem interesse, se você quer iniciar 2024 da forma correta, com uma assessoria boa, com alguém que entende de corrida, e não falo com arrogância porque eu tenho mais de 13 anos no mercado, então não é arrogância. Eu plantei para chegar nesse nível, para estar colhendo o que eu tenho, o que eu colho hoje no caso, para ter o conhecimento que eu tenho. Isso não é arrogância. Então, se você quer um bom profissional que vai fazer você evoluir, me chama no WhatsApp. Está aqui na descrição do vídeo, é só você clicar no linkzinho azul, você cai no WhatsApp da assessoria. Lá você vai ficar sabendo os valores e os planos que nós temos disponível, tá? Eu garanto que você vai evoluir. Chega de ficar batendo cabeça, Abelardo. 2024 tem tudo para ser um grande ano para você. Lembrando que a assessoria é para quem corre 5, 10, 15, 21, 42, iniciante, intermediário, avançado. Eu trabalho com todos os públicos. Para quem não sabe, eu treino muitos atletas amadores e atletas de alto rendimento também, de nível profissional. Então eu trabalho todas as pessoas, certo? Você que tem interesse, basta chamar no WhatsApp. Agora chega de falar, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e tamo junto. Até o próximo vídeo.